Dizem que com o passar dos anos, uma mulher perde valor, que o melhor momento da sua vida foi quando tinha 20 anos, que o relógio biológico, a juventude e uma pele lisa são seus únicos trunfos. Mas hoje você vai descobrir que isso, além de ser falso, é profundamente limitante. Porque o que torna uma mulher verdadeiramente irresistível é algo que amadurece com o tempo. Você sabia que existem hábitos capazes de transformar a energia de uma mulher, independentemente da idade, e que muitos homens, inclusive mais jovens, sentem uma atração poderosa por mulheres mais velhas que trabalharam sua autenticidade? Neste vídeo, você vai descobrir os 6 hábitos que tornam uma mulher madura e irresistível. E não falaremos disso a partir de um lugar superficial, mas sim a partir da perspectiva de um dos pensadores mais influentes no campo do desenvolvimento humano, Mário Alonso Puy. Prepare-se, porque não se trata de conselhos vazios. Vamos falar de poder interior, de energia feminina equilibrada, de conversa consciente e de como o verdadeiro magnetismo não está no que você mostra, mas no que transmite quando não diz nada. E antes de começar, quero te pedir uma coisa. Se em algum momento deste vídeo você se conectar com uma ideia, se algo ressoar dentro de você ou te tocar, inscreva-se. Este canal é feito para mulheres que escolhem se transformar, não para se encaixar. Então, imagine isto, uma mulher entre uma sala. Ela não é a mais jovem, não está usando decotes, não precisa falar alto. E, mesmo assim, todos a percebem. Existe algo no seu caminhar, na sua escuta, na sua postura, que a torna inesquecível. De onde vem esse poder? É algo que se tem ou que se constrói? A resposta está nos hábitos. Pequenas decisões diárias que, mantidas com consciência, transformam uma mulher em um ser magnético, livre e profundamente atraente. Neste vídeo, vamos explorar 6 desses hábitos. E já te aviso, não será um caminho confortável, porque para ativar o seu poder, você terá que abandonar muitas crenças antigas. Vamos falar sobre autoconfiança como base da atração, não como algo que se finge, mas como um músculo que se fortalece com decisões corajosas. Vamos explorar o desapego, não como resignação, mas como ferramenta de poder feminino, a capacidade de desejar sem depender. Vamos falar também sobre o estilo autêntico, aquele que não segue tendências, mas revela a alma. E sobre como uma mulher vestida com coerência pode parar o tempo com um simples olhar. E não para por aí. Você vai descobrir o impacto de uma energia feminina equilibrada, uma energia que não pede permissão, mas também não impõe. Uma energia que seduz sem esforço. Veremos como dominar a arte da conversa, esse talento esquecido que pode criar conexão, desejo e até mistério. E por fim, vamos abordar um dos temas mais mal compreendidos, a independência. Porque uma mulher que se sustenta por si mesma não é intimidadora, é profundamente atraente. Pronta para se redescobrir? Agora é que tudo começa. Tudo começa com uma pergunta desconfortável. E se ninguém vier te salvar? Esse momento perfeito, o príncipe encantado, o reconhecimento que você esperava nunca chegarem. O que acontece quando você percebe que ninguém vai te dar permissão para brilhar? É aí, exatamente aí, que nasce a autoconfiança. Não como artifício para agradar, não como pose, mas como uma declaração silenciosa de que você tem valor, simplesmente porque existe. Mário Alonso Puy explica isso com clareza. O cérebro humano tem a capacidade de transformar sua biologia por meio do pensamento, mas não com qualquer pensamento. O que realmente ativa essa transformação é o que ele chama de pensamento gerador. Pensamentos que te conectam à possibilidade, à ação, à sua identidade real. E quando uma mulher se conecta com isso, ela deixa de viver a partir do julgamento para viver a partir da intenção. Não se trata de atravessar a vida fingindo confiança. Isso não é confiança, é medo disfarçado. A verdadeira confiança não faz barulho. Ela não precisa de validação constante. É essa presença firme que você sente em uma mulher que não tenta competir, não se compara e não tenta se moldar, porque ela já se escolheu.
Mas nem sempre foi assim. Muitas mulheres, talvez você também, cresceram acreditando que a confiança era uma consequência. Se tudo estiver bem, então eu confio. Se me escolherem, então eu valho algo. Se me aprovarem, então eu mereço. Mas essa mentalidade é uma armadilha emocional, porque coloca o seu valor nas mãos de outra pessoa. E uma mulher irresistível constrói seu trono com as próprias mãos. Um sinal claro dessa autoconfiança está na forma como ela fala. Preste atenção. Uma mulher segura de si não tem pressa. Não se justifica a cada passo. Não tem medo do silêncio. Ela fala com intenção, com pausa, com direção. E quando é interrompida, não pede desculpas por continuar. Sabe por quê? Porque a sua voz já não está condicionada à necessidade de agradar. E isso não é só impressão. Mário Alonso sustenta isso cientificamente. A linguagem não apenas descreve a realidade, ela cria a realidade. As palavras que você escolhe para falar consigo mesma reprogramam a sua biologia, mudam a sua postura, suas microexpressões, sua energia. Quando você passa do não consigo para estou aprendendo, você muda a sua identidade sem perceber. E sim, construir autoconfiança exige encarar as próprias sombras. Não os medos óbvios, mas os mais sutis. Aqueles que dizem, melhor não dar sua opinião, não seja tão direta, não seja tão você. E cada vez que você obedece a essas vozes, sua autenticidade se apaga um pouco mais, até o dia em que você se sente perdida dentro da própria pele. Mas também chega o dia em que você decide, basta. Chega de se encolher para não incomodar. Chega de se disfarçar para ser aceita. Chega de esconder a sua voz atrás de sorrisos. Nesse dia, mesmo que doa, começa a sua verdadeira liberdade. Porque ser uma mulher madura não é uma desvantagem, é um privilégio. Você tem história, tem vivência, tem um corpo que já amou, perdeu, sentiu. Tem cicatrizes que contam histórias que outras nem imaginam. E tudo isso, longe de ser um menos, é um mais. Mas só se torna força se você reivindicar. E é importante entender isso. Autoconfiança não é um destino distante. É um hábito. Como escovar os dentes. Como dormir bem. É algo que se pratica, que se treina e que com o tempo vira parte de você. Vamos a alguns exercícios práticos. Exercício 1. O espelho corajoso. Todas as manhãs, olhe-se no espelho e nomeie-se em voz alta. Não se descreva, nomeie-se. Eu sou força. Eu sou calma. Eu sou paixão. Eu sou inteligência. Não tente sentir. Apenas repita. Porque o que hoje soa falso, amanhã soará natural. Exercício 2. A cadeira consciente. Na próxima vez que estiver em uma conversa em grupo, não cruze os braços. Não incline a cabeça. Não se faça pequena. Mantenha a postura ereta. Respire fundo e permita que seu corpo ocupe espaço. Não para dominar, mas para se habitar por completo. Exercício 3. O não sem explicações. Toda semana, tente dizer pelo menos um não claro, sem desculpas. Não posso. Não me interessa. Isso não é para mim. E depois, observe o que sente. Talvez no começo você sinta culpa, mas depois sentirá liberdade. E caso você ache que isso só afeta seus relacionamentos pessoais, ouça com atenção. Uma mulher confiante também transforma seu ambiente profissional, suas decisões financeiras, sua saúde, sua forma de amar. Porque tudo na vida melhora quando você melhora a relação que tem consigo mesma. Mário Alonso resume assim: quando você muda a forma de olhar para as coisas que você olha mudam. Se você se considera suficiente, o mundo começa a te tratar assim, porque você emite uma frequência que não pede permissão, que não implora por atenção, que simplesmente existe. E isso, minha querida, é magnético. Agora prepare-se para descobrir o segundo hábito mais poderoso, ao mesmo tempo o mais incompreendido, o desapego. Porque amar sem apego também é amar profundamente. E sim, eu sei,
É uma palavra frequentemente confundida com frieza ou indiferença. Mas o verdadeiro desapego não tem nada a ver com cortar laços, ficar insensível ou se isolar do mundo. É exatamente o contrário. É amar com total liberdade. É viver sem estar emocionalmente preso a resultados, pessoas ou expectativas. E é essa liberdade emocional que gera uma atração profundamente autêntica. Uma mulher madura que cultivou o desapego não tenta desesperadamente segurar nada. Ela não força vínculos. Ela não permanece onde não é valorizada, porque ela entendeu que o verdadeiro poder não está em possuir, mas na capacidade de soltar sem se quebrar. Mário Alonso Puig diz claramente: a mente humana tem duas grandes fontes de sofrimento: a resistência à mudança e o apego ao que não serve mais. Muitas vezes nos apegamos por medo, não por amor. Ficamos por hábito, não por convicção. E isso corrói pouco a pouco nossa conexão conosco mesmas. Uma mulher irresistível não precisa controlar tudo para se sentir segura. Ela fez as pazes com a incerteza. Ela não precisa de garantias para se entregar. E esse nível de serenidade, de independência emocional, é profundamente sedutor. O desapego não é indiferença, é ancoragem. É saber que você é a fonte, que nada nem ninguém pode te dar o que você não se dá, que você pode amar intensamente sem se perder no outro. Porque quando você se perde, o desejo desaparece, a admiração morre e o vínculo vira dependência. Mas quando você permanece centrada, o outro te deseja por admiração, não por hábito. E não é uma ideia romântica, é uma prática diária. Isso se vê na forma como você reage quando algo não sai como esperado, na maneira como lida com a rejeição, na forma como decide ficar ou partir quando a relação não te traz mais nada. Uma mulher desapegada não evita emoções, mas não as usa como desculpa para se trair. Ela não precisa concordar com todo mundo. Ela não precisa ser escolhida, porque ela já se escolheu. E isso permite viver relações com uma maturidade diferente. Não a partir da carência, mas a partir da abundância interior. O desapego também se manifesta na forma como você gerencia seu tempo, sua atenção, sua energia. Quando você para de tentar agradar a todos, começa a se conectar com o que realmente importa. Aprende a dizer não sem culpa, a fechar ciclos sem drama, a deixar ir histórias que não te representam mais. E principalmente, para de viver em modo espera. Esperar ser chamada, validada, salva. Porque você entende que sua felicidade não depende do exterior, mas de você mesma. E aqui vai um ponto crucial. O apego nasce frequentemente de uma crença errada, que sem isso ou sem essa pessoa, você não será feliz. Que algo externo preenche o que você sente como uma falta. Mas quando você trabalha o desapego, percebe que nada nem ninguém pode te oferecer uma plenitude que você não construiu em si mesma. Você para de implorar afeto, para de suplicar atenção, para de hipotecar sua paz para manter vínculos que se tornaram um peso. E isso é liberdade emocional. É o amor próprio elevado à sua expressão mais alta. Mário Alonso Puig sugere que uma das chaves da transformação é parar de resistir ao que você não pode mais controlar. Porque essa resistência te esgota, te esvazia, perturba a sua clareza. Quando você solta, o corpo relaxa, a mente se abre e uma nova possibilidade surge. E é aí que a mágica acontece. Quando você não está mais obcecada em segurar, tudo começa a fluir diferente. Às vezes, até o que parecia perdido volta, transformado. Mas você não precisa mais disso. Não é por falta, é por escolha. O desapego também se nota na forma como uma mulher encara o envelhecimento. Quem aceita a passagem do tempo sem tentar pará-la, sem ficar presa à nostalgia do que foi, brilha com uma luz própria, porque ela não está em guerra com seu corpo, não luta contra suas rugas, vive sua idade com graça, verdade e força. E isso gera uma forma de beleza que transcende o visual, porque a confiança que ela emana não depende de ser desejada, mas ter feito as pazes consigo mesma. Uma mulher desapegada também ama de outra forma. Ama sem condições, sem chantagem, sem necessidade de controlar.
Se doa porque quer, não porque precisa. E é por isso que, quando ama, o faz na plenitude, sem exigir garantias, sem medir tudo, sem angústia diante da incerteza. Vive o amor como um presente, não como uma obrigação. E esse amor, livre e consciente, é magnético. Não invade, não sufoca, atrai na calma. E não é que soltar não doa. Claro que dói, mas ela não resiste à dor. Ela atravessa, honra e segue em frente, porque sabe que cada adeus é uma maneira de abrir espaço. E isso também é amor. Deixar partir o que não ressoa mais, mesmo que ainda doa. O desapego, como hábito, se cultiva quando você começa a confiar mais no que não vê do que no que quer controlar. Quando escolhe a paz em vez de estar certo. Quando aceita que, muitas vezes, o que você deixa ir é o que te salva. E que a verdadeira segurança não está em agarrar, mas em fluir com a vida. Você não precisa fingir que não se importa. O desapego autêntico não é uma postura, não é frieza ou indiferença. É presença, é dizer, estou aqui, mas não me perco. Estou com você, mas não me abandono. Estou aberta ao amor, mas não por medo, por escolha consciente. Pela liberdade de quem sabe que pode ficar, mas também partir se necessário. E essa mulher, aquela que pode ficar sem precisar, que pode amar sem depender, que pode soltar sem se quebrar, é aquela que muitos admiram em silêncio, porque ela transmite algo que não se pode fingir, um poder interior. E esse poder não se compra, não se herda, não se imita, se constrói, com o tempo, com a prática, com coragem. Esse é o verdadeiro desapego. E é um dos hábitos mais poderosos que você pode cultivar se quiser ser uma mulher profundamente irresistível. O terceiro hábito é o estilo pessoal autêntico. Poucas coisas são tão visíveis, imediatas, óbvias quanto o estilo de uma pessoa. E, no entanto, poucas coisas são tão incompreendidas. Porque estilo não tem a ver com moda, marcas ou tendências externas. O estilo autêntico é uma extensão visual da sua identidade. É o que sua presença comunica antes que você diga uma palavra. É uma declaração silenciosa de quem você é, do que valoriza, do que está disposta a mostrar e do que escolhe proteger. Uma mulher madura que descobriu seu estilo pessoal não se veste para agradar, não segue cegamente tendências, não tenta encaixar em moldes de juventude que não lhe pertencem mais. Ao contrário, ela se veste como alguém que honra a sua história. Cada roupa é escolhida com intenção. Cada acessório reflete uma decisão interior. Porque ela entendeu que vestir-se é um ato político, emocional e espiritual. É uma forma de contar sua história ao mundo sem precisar explicar nada. E isso não é apenas bonito, é irresistível. Mário Alonso Puy fala do poder da congruência entre o que você sente, pensa, diz e faz. E o estilo se encaixa perfeitamente nessa equação. Porque quando uma mulher se apresenta ao mundo alinhada com sua essência, o impacto é imediato. Há uma harmonia que se sente. Há uma coerência que atrai. Porque o que você vê fora confirma o que percebe dentro. E isso gera confiança, respeito e admiração. O problema é que muitas mulheres, ao atingirem certa idade, começam a se sentir invisíveis. Como se a moda não lhes pertencesse mais. Como se o desejo de estar bem consigo mesma, de se sentirem bem, fosse uma frivolidade. Mas isso é apenas uma narrativa imposta. Uma mentira cultural que busca silenciar o poder expressivo do corpo feminino maduro. O estilo autêntico não é superficial, é profundamente simbólico. É dizer a si mesma e ao mundo que ainda está presente, que ainda se escolhe, que não desistiu de habitar-se com beleza. E não se trata de ter um guarda-roupa cheio ou gastar fortunas. Trata-se de se conhecer, identificar quais cores, quais cortes, quais texturas nos dão poder. Aqueles que refletem nosso estado interior, aqueles que nos conectam à nossa sensualidade. Porque sim, a sensualidade não desaparece com a idade, apenas muda de forma. E quando uma mulher se veste a partir da sua verdade, do seu conforto, do seu desejo, essa sensualidade se torna natural, poderosa, magnética.
Uma mulher com estilo autêntico não precisa se adornar para ser notada. Ela sabe que sua presença é suficiente, que um lenço bem escolhido, um perfume que conta uma história, uma roupa que abraça sua silhueta com respeito podem dizer mais do que qualquer grito visual. E é isso que a distingue. Porque enquanto muitos buscam chamar atenção, ela emite simplesmente o sinal silencioso de autoestima que se sente no ar. Mas para chegar aí, é preciso um processo de desaprendizagem. Soltar a necessidade de aprovação. Libertar-se do medo do julgamento. Parar de se vestir para não parecer velha e começar a se vestir para se sentir viva. Porque quando você se veste por medo, você se apaga. Mas quando você se veste com autenticidade, você se ilumina. E isso se vê, porque tudo em você fala. Sua postura, sua caminhada, sua energia. E as roupas são apenas uma parte dessa linguagem não verbal que comunica quem você é sem pedir permissão. Mário Alonso Puy frequentemente destaca o poder da linguagem e da intenção. E estilo é isso, uma linguagem visual com uma intenção emocional. Uma mulher que cultivou seu estilo não se esconde, não se disfarça, ela se revela. Não precisa que todos a compreendam, basta que ela se sinta fiel a si mesma. E isso, em um mundo que empurra a uniformidade, é um ato revolucionário. E atenção, isso não significa sempre se vestir do mesmo jeito ou seguir regras fixas. Significa saber se ler, saber quando precisa de estrutura e quando precisa de fluidez. Quando uma roupa justa dá poder e quando uma roupa larga libera. É um diálogo constante entre seu corpo, suas emoções e seu presente. Porque o estilo autêntico não se impõe, ele se escuta. E quanto mais você se escuta, mais sua imagem exterior se torna clara. O erro é acreditar que existe apenas um estilo correto, que você precisa parecer com outra pessoa, que deve esconder seus cabelos grisalhos, cobrir suas rugas, disfarçar sua idade. Mas a mulher verdadeiramente irresistível é aquela que faz da sua autenticidade sua bandeira. E isso inclui honrar cada etapa da sua vida com coerência estética. Uma mulher mais velha que se veste com confiança não nega sua idade. Ela celebra seu poder. E isso inspira. O estilo autêntico também comunica limites. Porque ele diz, este sou eu, isto não sou eu. Aqui eu me mantenho, aqui eu deixo ir. E esse tipo de clareza visual gera impacto. Porque não é necessário dizer muito quando que você veste já conta sua história. Seu estilo pode ser uma armadura de beleza, uma declaração de liberdade, um refúgio de identidade. E quando você escolhe isso com essa consciência, pouco importa se os outros aprovam ou não, porque você já se aprovou. E sim, podem haver dias cinzentos, dias em que você não quer se vestir para o mundo. Mas mesmo nesses dias, se você cultivou o hábito do estilo autêntico, saberá escolher algo que te reconecte consigo mesma. Algo que te lembre que você ainda é você. Que sua essência não depende de um bom dia, mas de uma decisão interior de não se abandonar. Uma mulher mais velha que caminha na rua com estilo não busca olhares. Ela afirma seu lugar no mundo. Ela diz, eu ainda estou aqui, eu ainda estou viva, eu ainda sou eu. E esse tipo de presença não passa despercebido, porque o mundo precisa de mais mulheres assim, que ousam ser, se mostrar, se expressar sem pedir permissão. Mulheres que entendem que a elegância não reside no preço das roupas, mas na congruência da alma. Isso é o verdadeiro estilo, aquele que nasce de dentro para fora, que se alimenta da identidade, que se sustenta pela dignidade, que se adapta sem trair a si mesma e que, sobretudo, não pode ser copiado, porque é único, porque é seu, porque foi esculpido com anos de história, com momentos difíceis, com instantes de beleza silenciosa. E isso não se fabrica, isso se constrói, isso se habita, isso se transmite. E esse hábito, quando consciente, te torna inesquecível. E se até agora você sentiu algo acender em você, que partes adormecidas começam a se esticar e despertar, não ignore. É um sinal de que você está pronta para mais. Então, te convido a se inscrever agora mesmo. Não para encher uma estatística,
mas para te lembrar toda semana que esse caminho até você mesma tem um guia, uma direção e uma comunidade. O quarto hábito é uma energia feminina equilibrada. Pode ser a mais sutil de todas, mas também a mais transformadora, porque não é algo que se vê, mas que se sente. É a qualidade invisível da sua presença. É essa combinação de firmeza e suavidade que, quando em harmonia, transforma sua energia em uma força quase hipnótica. Muitas vezes, quando se fala em energia feminina, surgem clichês ou extremos. Pedem que você seja dócil, submissa, complacente, ou que vire uma espécie de guerreira incansável que não precisa de ninguém. Mas nenhuma dessas versões te faz justiça. O verdadeiro equilíbrio não está nos extremos, mas na integração. Uma mulher com energia feminina equilibrada não compete com o masculino, mas também não se diminui. Ela não se impõe, mas também não desaparece. Ela tem a capacidade de receber sem se sentir fraca e de dar sem se sentir vazia. E isso muda radicalmente sua forma de se relacionar com o mundo, com os homens, com suas decisões. Porque ela não reage mais por defesa, mas por consciência. Ela não busca mais se proteger constantemente, pois construiu uma confiança interior que não precisa de escudos. Mário Alonso fala frequentemente do impacto que a qualidade dos nossos estados internos tem na realidade que construímos. Uma mulher com energia equilibrada não tem nada a provar. Seu poder está na sua presença, na forma como ela entra em um ambiente, na forma como ela escuta sem interromper, na forma como sorri sem desespero, na forma como espera sem ansiedade. Essa energia não empurra, não corre atrás. Ela convida, inspira, atrai. E é justamente por isso que ela é tão irresistível. A energia feminina é receptiva, criativa, intuitiva, conectada ao corpo, ao ritmo, ao mistério. Mas quando uma mulher vive tempo demais em modo de defesa, em hiperprodutividade ou em constante demanda, essa energia se desequilibra. E ela começa a viver na fadiga, na lógica, no controle. Ela perde a capacidade de aproveitar, de fluir, de se nutrir. E isso se vê. Isso se vê no rosto, na postura, no olhar. Não porque envelheceu, mas porque se endureceu. Retomar o equilíbrio feminino não é uma tarefa estética, é uma tarefa espiritual. É se perguntar: quando eu paro de habitar meu corpo? Quando começo a forçar, controlar, exigir? O que aconteceria se eu deixasse as coisas virem, em vez de empurrar tudo o tempo todo? A mulher que consegue fazer essa transição muda seu campo energético, muda sua linguagem, muda suas relações. Porque ela deixa de correr atrás e começa a andar com direção. E isso não significa ser passiva. Muito pelo contrário. Uma mulher com energia feminina equilibrada é profundamente ativa, mas não compulsiva. Ela age não por medo, mas por intuição. E essa ação, nascida de um centro interiormente conectado, tem muito mais impacto do que qualquer esforço exaustivo. É como uma dança. Uma mulher assim não se preocupa em controlar o ritmo do outro. Ela se concentra no seu próprio ritmo. E nesse fluxo, o outro começa a responder, a se adaptar, a se entregar. E sim, existem práticas que podem te ajudar a retomar esse equilíbrio. A mais importante, reconectar com seu corpo, voltar ao prazer sem culpa, dançar sem buscar aprovação, respirar conscientemente, comer devagar, dormir bem, abraçar a si mesma, ouvir música que te emociona por dentro, tocar sua pele com gentileza, porque o corpo não é uma ferramenta funcional, é seu templo, e quando você o habita com presença, sua energia se alinha sozinha. Outra prática poderosa é o silêncio, não como punição, mas como espaço sagrado. Uma mulher no silêncio, conectada ao seu interior, é uma mulher que recupera o poder, porque o barulho externo muitas vezes nos desconecta, mas quando você faz silêncio, pode voltar para si mesma, ouvir sua intuição, sentir o que seu corpo diz, e a partir daí, escolher, não reagir, escolher. Também é essencial aprender a receber. Muitas mulheres estão tão acostumadas a dar, resolver,
antecipar, que esqueceram como receber sem culpa, receber um elogio, receber ajuda, receber amor, receber prazer, receber descanso. Porque receber não é ser fraca, é estar aberta, é confiar que você merece, é saber que não precisa fazer tudo sozinha. E quando uma mulher se permite receber, sua energia muda, seu campo magnético se expande, seu olhar se suaviza. E essa mudança, embora pareça sutil, transforma tudo. Mário Alonso Puy explica que, quando entramos num estado de serenidade, a mente se torna mais criativa, o corpo se regenera melhor e as relações se harmonizam mais. Uma mulher que cultiva esse estado a partir de sua energia feminina equilibrada não apenas se torna mais atraente, ela se torna mais sábia, porque ela não age mais por impulso, ela age por alinhamento. E o mais fascinante é que essa energia não desaparece com a idade. Pelo contrário, ela se aprofunda, ela se refina, ela se torna mais sofisticada, porque você não tenta mais impressionar ninguém. Você não tenta mais provar nada. Você simplesmente é, com tudo que você é, com sua história, sua ciclicidade, sua intuição, sua capacidade de criar beleza onde outros só veem caos. Essa energia é poderosa, mas exige um compromisso. O compromisso de voltar para si mesma, de se escutar, de confiar no que sente, mesmo quando não consegue explicar. E se em algum momento você se sentiu desconectada da sua energia feminina, se sente que ficou muito dura, muito mental, muito lógica, não se puna. É normal. A vida nos empurra para isso. As responsabilidades, o ritmo, as exigências. Mas você sempre pode voltar. Você sempre pode escolher o equilíbrio. Não se trata de abandonar seu lado ativo, racional, lógico. Trata-se de integrar, de lembrar que você também tem dentro de si água, intuição, arte, abraço, acolhimento. E isso não te enfraquece, isso te âncora. Porque a mulher que sabe equilibrar sua energia não só atrai, ela também transforma. Ela transforma os espaços, transforma as relações, transforma os futuros. Porque ela emite uma frequência que eleva, que não busca competir, mas cocriar, que não precisa lutar por um lugar porque já sabe que faz parte do todo. E essa mulher, quando entra em um lugar, não o ilumina porque faz um esforço, ela o ilumina porque sua energia está em paz. Porque ela aprendeu a soltar a demanda de controlar tudo. E ela abraçou a certeza de que, quando está centrada, o resto simplesmente acontece. Essa é a força mais poderosa de todas. E também a mais esquecida. O quinto hábito é a arte da conversa. É fácil subestimar isso, mas poucas coisas são tão poderosas quanto saber conversar. Porque uma boa conversa não é apenas uma troca de palavras. É conexão, presença, ritmo, intenção. É um espaço compartilhado onde duas almas se tocam, se reconhecem, se descobrem. E uma mulher que domina essa arte não precisa levantar a voz ou ter opinião, sobretudo para ser inesquecível. Ela só precisa saber ser, saber ouvir, saber dizer o suficiente no momento exato. Conversar é muito mais do que falar bem. É ler a atmosfera, detectar os silêncios, interpretar o que não é dito. É ter a sensibilidade para notar uma mudança de energia no outro e a inteligência emocional para se adaptar. É compartilhar experiências sem cair no ego e abrir espaço para o outro sem desaparecer. Uma mulher que conversa com elegância é como uma dança. Sabe quando avançar, quando ceder, quando ficar imóvel, quando intensificar. Mário Alonso Puy fala muito da importância da linguagem como ferramenta de transformação. E ele não fala só da linguagem que usamos com nós mesmas, mas com o mundo. Porque as palavras podem abrir portas ou fechá-las, podem curar ou ferir, podem atrair ou repelir. E quando uma mulher mais velha cultiva a arte da conversa, ela tem uma ferramenta magnética nas mãos. Ela não precisa gritar seu valor. Ela o comunica em cada palavra, cada pausa, cada olhar que acompanha o que diz. Mas nem sempre foi assim. Muitas mulheres aprenderam a falar para se justificar, se defender, agradar. E isso deformou sua voz.
tirou a alegria de falar simplesmente para compartilhar. A arte da conversa não busca convencer, busca conectar. Não busca vencer, busca enriquecer. E quando uma mulher aprende a voltar para sua voz natural, seu jeito único de se expressar, tudo muda, porque ela não fala mais para ser aceita. Ela fala porque tem algo a dizer, porque sua história merece ser contada, porque sua experiência pode iluminar. E não se trata de ter grandes habilidades oratórias. Trata-se de autenticidade, de falar de um lugar real, de compartilhar experiências sem disfarces, de fazer perguntas verdadeiras, não por educação, mas por interesse sincero. Uma conversa poderosa é aquela em que ambos saem elevados, onde uma frase pode ficar na memória por dias, onde o tom, o ritmo e o calor da voz constroem uma ponte emocional difícil de esquecer. Uma mulher irresistível não é aquela que fala sem parar, é aquela que conhece o valor do silêncio, que não tem medo de deixar espaços vazios porque sabe que também há comunicação neles, que entende que às vezes o eu entendo ou um conte-me mais pode ser mais sedutor que qualquer discurso brilhante, porque ouvir com toda atenção é um ato de amor, e quando alguém se sente realmente ouvido, ele se abre, e essa abertura é o começo da verdadeira atração. E num mundo cheio de distrações, ser uma boa interlocutora é um superpoder, porque ninguém mais escuta de verdade, ninguém mais olha nos olhos sem olhar para o celular, ninguém mais fica no presente sem pensar no que vai dizer depois. E é por isso que, quando aparece uma mulher que sabe estar ali, totalmente presente, o impacto é profundo, porque ela se torna uma raridade, uma exceção, um alívio, alguém com quem se pode respirar, alguém com quem se pode ser você mesma. E essa arte não é inata, pode ser cultivada, trabalhada como um músculo, ouvir mais, interromper menos, fazer melhores perguntas, observar o outro com curiosidade, não com julgamento, compartilhar experiência vivida, não conhecimento aprendido. Quando uma mulher fala do fundo de si, mesmo as coisas mais simples são profundas, porque sua voz tem história, tem textura, tem peso, e esse peso não esmagar, acaricia. Mário Alonso Puy também menciona que uma boa conversa tem o poder de reconfigurar o estado emocional do outro. Isso não é mágica, é biologia. Quando nos sentimos vistos, ouvidos, validados, nosso sistema nervoso se regula, nossa mente se acalma, nossa energia muda. É por isso que existem pessoas que lembramos só por uma conversa, porque deixaram uma marca emocional, porque fizeram você sentir. E essa é a coisa mais poderosa que você pode gerar, o sentimento. Na arte da conversa também, vive um erotismo sutil, porque uma palavra bem dita, um elogio inesperado, uma história contada com paixão, podem despertar mais do que qualquer imagem. O desejo se desperta na mente, e uma conversa é o palco perfeito para isso. Mas não se trata de seduzir para seduzir. Trata-se de criar uma dança verbal que convida à exploração, desperta o jogo, cria tensão. E uma mulher mais velha, que não busca mais aprovação, pode brincar com essa linguagem elegantemente, sem cair na evidência, sem exagerar, apenas com a força da sua voz verdadeira. Também é importante o que a mulher não diz, saber quando ficar em silêncio, não por medo, mas por sabedoria, não porque não tem opinião, mas porque escolhe suas batalhas. Essa seletividade faz com que cada palavra que pronuncia tenha peso, porque ela não fala só para falar, ela fala para construir. E essa maturidade verbal não se improvisa, forma-se com os anos, com momentos de silêncio, com conversas que deram errado, com lições dolorosas, com uma escuta atenta. E num mundo que aplaude a voz mais alta, uma mulher que escolhe falar com sutileza, verdade e elegância se destaca sem esforço, porque ela se torna um refúgio, uma pausa, um espaço onde o outro pode baixar a guarda. E nessa pausa, o vínculo se abre, não por necessidade, mas por conexão autêntica, porque a verdadeira conversa não tem roteiro, tem presença. E se você chegou até aqui,
provavelmente já sabem que dentro de você existe essa voz, essa forma única de ser e falar. Talvez ela esteja apenas esperando que você lhe dê espaço, que a use mais vezes, que lhe dê permissão para contar sua história. Porque não existe voz mais poderosa do que aquela que nasce da autenticidade. A arte da conversa é um hábito que transforma não só a forma como os outros te veem, mas também como você se vê. Porque quando você se expressa desde sua verdade, também se escuta, se entende melhor, se reconhece e, aos poucos, se apaixona mais por quem você é. E essa mulher, aquela que se apaixona por si mesma toda vez que se ouve falar com verdade, essa mulher é inesquecível. Por fim, vamos falar sobre a independência como um afrodisíaco supremo. Às vezes se pensa que uma mulher independente é fria, distante ou inacessível. Mas essa é uma visão distorcida do que a independência realmente significa. A verdadeira independência não rejeita o amor, nem nega o desejo de compartilhar. O que ela faz é libertar. Liberta você do medo de ficar sozinha. Liberta você do impulso de agradar. Liberta você da necessidade de permissão para brilhar. E essa liberdade interior é profundamente atraente. Uma mulher independente escolhe a si mesma. Não desde o ego, mas desde a consciência, desde a experiência de ter sido dependente antes, de ter buscado fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. É uma mulher que aprendeu a se sustentar em todas as dimensões, emocional, econômica, mental e espiritual. E quando ela entra em um relacionamento, o faz por escolha, não por carência. E isso, mesmo que não seja dito, se percebe. Porque isso muda completamente a energia do vínculo. Mário Alonso Puy fala sobre o impacto das decisões conscientes no bem-estar e na autoestima. E decidir ser uma mulher independente é uma das escolhas mais transformadoras que se pode fazer. Isso não significa se fechar para o mundo. Significa que se o mundo não está lá, você floresce mesmo assim. Significa que você não precisa de validação para avançar, crescer, se expressar. Que pode tomar grandes decisões sem consultar ninguém além da sua intuição, que pode apreciar a própria companhia e que sabe que o amor, quando chegar, será um complemento, não um resgate. Essa independência se constrói, não se herda, não surge da noite para o dia. Treina-se em pequenos atos, quando você paga suas contas, quando diz não, quando faz planos sozinha, quando escolhe suas roupas para si mesma e não para agradar, quando assume a responsabilidade por suas emoções em vez de culpar os outros. Cada uma dessas decisões fortalece seu núcleo. E esse núcleo forte, essa estrutura interna sólida, se traduz em uma energia que atrai. Porque o outro percebe que você não precisa dele, mas que o escolhe. E essa sensação, tão pouco comum, gera um desejo difícil de explicar. E é importante entender que essa independência não elimina a vulnerabilidade. Uma mulher independente também chora, também duvida, também se quebra. Mas ela o faz sabendo que sua dor não a define, que pode se sustentar mesmo no meio do caos, que pode pedir ajuda sem perder sua dignidade, porque seu centro não está fora, está dentro de si. É uma mulher que aprendeu que se mostrar humana não tira seu poder, multiplica-o. A independência também se reflete na sua maneira de se mover no mundo, na sua caminhada, no seu jeito de falar, nas suas decisões. Você não espera aprovação, não busca ser compreendida por todos. Sabe que é suficiente, sabe que é capaz. E isso permite viver sem ansiedade de validação. Você para de medir seu valor pelo olhar dos outros e começa a medir pelo que sente consigo mesma. Essa paz, essa estabilidade, essa clareza é desejável, é admirada e muitas vezes é irresistível. Quando uma mulher está em sua independência, ela não diz não preciso de você por orgulho. Ela diz já me sustento sozinha. E daí, pode amar melhor, pode compartilhar sem se perder, pode dar sem se esgotar, pode receber sem medo de dever algo. E essa liberdade, mesmo silenciosa, se percebe em cada interação. É essa energia sutil, mas poderosa,
que gera respeito sem exigir, que estabelece limites sem levantar a voz, que constrói vínculos sem renunciar ao próprio espaço. A mulher que se tornou independente não o faz para provar nada. Faz porque está cansada de esperar. Porque entendeu que postergar a vida esperando que alguém a complete é a forma mais lenta de morrer viva. E quando uma mulher desperta dessa ilusão, torna-se imparável. Não corre mais atrás de nada. Não se contenta mais. Não se rebaixa mais. Anda com direção. E quem quiser acompanhá-la terá que fazê-lo desde o respeito, a altura, o reconhecimento mútuo. Essa mulher não grita que é forte. Não precisa. Sua simples presença comunica isso. Porque sua independência não está no que ela diz, mas no que decide. Na sua forma de viver. Na sua escolha diária de não se trair para se encaixar. E esse tipo de integridade não se encontra facilmente. É uma força tranquila que não se impõe, mas que se sente. Uma energia que não pede permissão para existir, simplesmente existe. E em sua existência, transforma. Essa independência também transforma espaços. Porque uma mulher assim não é apenas livre, também inspira liberdade. As pessoas ao seu redor começam a questionar seus próprios limites, suas próprias dependências, suas próprias desculpas, porque ela se torna um espelho, um exemplo silencioso do que significa estar em casa em si mesma. E é então que ela se torna um afrodisíaco, não pelo corpo, nem pelas roupas, nem pelo tom de voz, mas pelo que transmite, pela segurança sem arrogância, pela calor sem necessidade, por essa mistura única de autonomia e ternura, de poder e serenidade, de clareza e mistério. Porque uma mulher que não espera ser salva torna-se aquela que abre caminhos. E essa é a verdadeira revolução. Porque por gerações ensinaram que uma mulher devia ser protegida, guiada, apoiada. Mas quando uma mulher torna-se sua própria guia, sua própria casa, seu próprio refúgio, deixa de ser uma figura passiva na história dos outros, tornando-se a heroína da sua. E isso não a torna apenas atraente. Isso a torna inesquecível. Você percebe tudo o que habita em você? Porque depois dessa jornada, ao percorrer esses 6 hábitos, fica claro que a verdadeira atração não está no que você faz, nem no que mostra, nem mesmo no que diz, mas no que é quando ninguém está olhando, no que mantém quando o mundo desmorona, na versão sua que não precisa de aplausos para se sentir válida, nem de companhia para se sentir completa. Falamos de confiança pessoal, não como disfarce, mas como armadura interna que se constrói no silêncio das decisões diárias. Essa segurança que nasce quando você se escolhe repetidamente, mesmo quando os outros não o fazem. Quando se sustenta com amor mesmo nos momentos em que ninguém mais está lá. Descobrimos o desapego, essa arte silenciosa de deixar ir sem se perder, de entender que o que não foi não falta, apenas completou o seu ciclo. E nesse desapego, há poder, há sabedoria, a beleza, porque não há nada mais forte do que uma mulher que não precisa segurar para se sentir segura. Aprofundamos o estilo autêntico, essa linguagem silenciosa que não grita para ser vista, mas que deixa uma marca a cada passo. Porque quando você se veste desde a alma, fica visível até para os olhos que não procuravam ver. E essa visibilidade autêntica não se conquista com fórmulas, conquista-se com presença. Conectamos com sua energia feminina equilibrada. Essa mistura perfeita entre força e doçura, entre decisão e entrega. Essa dança invisível que transforma espaços, regula emoções, convida outros a tirar suas máscaras. Uma mulher em equilíbrio não busca dominar. Sabe que sua maior influência está na sua harmonia interna. Entramos na arte da conversa, esse dom esquecido que não precisa de grandes discursos para causar impacto, porque há olhares que acariciam mais que 1000 palavras, e há frases simples, ditas da verdade, que ficam flutuando na memória de quem ouve por dias. Ser uma mulher que sabe conversar é ser uma mulher que sabe criar pontes emocionais duradouras. E, finalmente, tocamos a independência, esse motor silencioso que te torna dona do seu destino. Porque uma mulher que se sustenta sozinha não precisa possuir ninguém. Uma mulher que anda sozinha não é incompleta,
É uma mulher em caminho. E isso, mesmo que não diga, se percebe. Vê-se na postura, na forma de se expressar, nas decisões. E esse tipo de presença é impossível de ignorar. Sabe o que é mais bonito em tudo isso? Que você não precisa se tornar outra pessoa. Não precisa mudar. Só precisa voltar. Voltar para você, para seu centro, para a sua verdade. Para essa versão sua que talvez tenha deixado para trás tentando se encaixar, sobreviver, agradar. Mas essa versão ainda vive em você. Espera que você lhe dê permissão para voltar ao espaço que merece. Não para agradar, mas para habitar-se plenamente. E é quando uma mulher amadurece e se reconhece em sua totalidade, quando não pede mais aprovação, quando não se trai mais, quando não se nega mais, que o mundo muda ao seu redor. Não porque o mundo mudou, mas porque ela o vê diferente. Porque seu olhar se limpa, sua voz se afirma, sua energia se harmoniza. E nesse acordo, tudo começa a ressoar. Não se trata de tudo conseguir da noite para o dia. Trata-se de praticar, tentar, errar, voltar para você, de novo e de novo. Porque esses hábitos não são fórmulas mágicas. São caminhos, caminhos de volta para casa, para aquele lugar onde você não precisa competir, nem se comparar, nem convencer, onde só precisa ser, respirar, ser. E nessa simplicidade está a sua magia, nessa coerência está seu poder, nessa autenticidade está seu maior atrativo. Porque o que é realmente magnético não é o que você mostra, mas o que guarda em silêncio. Não é o que exibe, mas o que emite. Não é o que realiza, mas como realiza, sem se trair, sem se deixar para depois. Então, se você chegou até aqui, quero agradecer, porque não foi um vídeo comum. Foi uma conversa íntima, uma jornada compartilhada, um lembrete de tudo que já habita em você. E se uma frase, uma imagem, uma sensação ficou, guarde-a com você. Não para mudar, mas para lembrar, para se reconstruir desde seu centro, desde sua verdade. E como símbolo de que está pronta para continuar essa jornada, convido você a deixar nos comentários uma palavra que não é só um sinal para eu te saudar no próximo vídeo, mas também um símbolo dessa transformação silenciosa que escolhe. Essa palavra é magnetismo. Comente abaixo se sentiu que esse vídeo foi mais que informação, se sentiu que foi uma espécie de reencontro consigo mesma. E lembre-se que o verdadeiro magnetismo não se aprende. Lembra-se, porque sempre esteve em você.